Beleza, começando aqui mais um Patercast, eu sou Antônio Garcia. Sou Matheus Mello. Abraham Wang. Beleza, tô com uma voz meio esquisita hoje. Estou notando uma voz de tenor, de Barry White. Vocês lembram que é o Barry White? Não conheço. Sei, mas não quero Você pegar sabe, essa né? referência. Seu velho. Denunciar. Beleza. Hoje a gente vai sair um pouco das séries e a gente vai ter um episódio específico de pai para filha, não filho, para filha. A pedidos, aliás, um abraço para a Mai, que pediu para a gente gravar. E o tema, na linha editorial de pai para filha, o tema vai ser identidade. Queria aproveitar e relembrar que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza? Bom, vamos começar. Então a gente vai falar sobre identidade de pai para filha. A ideia é que a gente, enquanto pais, você chega lá, Futuro. Matheus, Amém. você chega lá, que a gente fale aos corações das mulheres mais jovens dentro do tema de identidade. Tem alguma coisa pra gente aí? Eu tava... O que fala identidade no grego? Peguei no hebraico, na verdade. Pegou? Não identidade, mas a palavra de mulher no hebraico, mas posso pegar também. Tanto como mulher e esposa é a mesma... Isso eu vi numa pregação uma vez, foi muito interessante. Que o termo de mulher e esposa é o mesmo termo. Então, naquela pregação, o Chris Walton ele até coloca ali uma relação de que nasceu para isso e do marido também tem esse ponto de nasceu para aquilo, para ser família, né? E, né? Interessante isso. E aí quando a gente foi falando aqui pensamos e decidimos que iríamos falar sobre isso, lembrei na hora e revi um pouco algumas partes de um documentário e fica a recomendação para quem quiser, o documentário What is a Woman, do Matt Walsh. E é um documentário de 2022 que ele passa... A gente está falando aqui sobre identidade, sobre filha, né? Mas acho que o primeiro aspecto aqui até que queria propor é do que é uma mulher, né? E aí esse documentário, ele enfrenta algumas partes políticas e aí ele problematiza muito. Fala, tá, uma mulher é o quê? É o que eu sinto que é uma mulher, o que ela sente que ela é. Tá, então se ela sente que ela é qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser uma mulher, ou existe uma definição cravada do que é uma mulher, né? Então, até queria abrir aqui para vocês começar do ponto A da definição de mulher, de identidade, de quem a mulher é, trazer aqui para a mesa esse primeiro ponto. E até dentro desse contexto bíblico, parece que a mulher, se ela não gerasse filhos, ela já perdia meio que um senso de existência. Deixa eu trazer essa discussão do Matt Walsh, ela é bem superficial, mas eu acho que as coisas estão bem superficiais hoje em dia. Então, deixa eu trazer um pouquinho de contexto de psicologia. Na psicologia, feminino e masculino não quer dizer necessariamente a parte de gênero e sexualidade. Não é macho e fêmea. Não é macho e fêmea. E eu creio que essas discussões que vieram através da psicanálise, que são profundas, freudianas, Freud, Jung, Winnicott, Klein, são psicólogos super profundos e que trazem, eles dão uma dissecada na psique humana e levam a gente para algum lugar mais profundo do que simplesmente homem e mulher. Só que eu acho que todas essas teorias ou essa profundidade acabou gerando um pouco de relativismo e aí as pessoas perderam as referências. Então, a Melanie Klein fala que o feminino está relacionado com o ser. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a mãe. Na verdade, a gente, quando está na barriga, a gente já é junto com a mãe, a gente sai e a mãe ensina a gente o que é ser. Porque ela é com a gente ali. O pai vai trazer mais, e aí já entra um outro cara chamado Winnicott, vai trazer individuação, que é, tudo bem, você é, mas o que você é? Quem você é? Você não é sua mãe. Já começa a dividir um pouco, é o masculino. Então, todo ser humano tem um feminino inicial, que é o ego, onde começa, e aí depois tem um masculino que vem preencher esse ego com significado. Então, feminino e masculino. Isso não quer dizer homem e mulher. Quer dizer aspectos do ser humano que se convencionou chamar de feminino e masculino. E a gente não, né? Esses psicólogos, psicanalistas, eles atribuem algumas características ao feminino e algumas características ao masculino. Por exemplo, o feminino um pouco mais de criatividade, porque a mulher gera, porque a mulher
inicia, é onde existe a gênese das coisas. Ao mesmo tempo, a mulher é mais introspectiva, recebe mais, enquanto o homem é mais para fora e é mais extrovertido. Então, são características que não estão relacionadas com a sexualidade, estão relacionadas com a construção do ser. Beleza. Se você pega esses conceitos e fala, então, o que é uma mulher, você meio que simplifica a discussão inteira, entendeu? Pô, o que é uma mulher? Mulher que é o cromossomo XX. Isso é mulher. Ah, mas o que é o feminino? O que é feminilidade? Já leva para uma discussão muito mais complexa. Sim. E nesse documentário específico, o Matt Walsh fazia a pergunta, e até certo ponto, eu acho que é válida a pergunta, é válida a discussão por causa do relativismo, mas às vezes também tinha um pouco de, cara, a pessoa tentava ir mais fundo na explicação e ele ficava cutucando. Voltar para o ponto. É meio... Tudo bem, serviu, mas para mim teve um ponto muito político, entendeu? E eu acho, particularmente, dentro da cosmovisão que a gente tem cristã, que a gente não presta um bom serviço ridicularizando. Ah, que ridículo, você não entende como é mulher. Eu acho que se a gente quer entrar nessa conversa, eu vou até ser um pouco dilemático, não, mas como é que fala quando você faz... polêmico. Você é um pouco polêmico aqui, mas eu acho que a igreja poderia ir um pouco mais fundo intelectualmente nas discussões. É até uma defesa que eu faço na nossa igreja. Você quer falar sobre política? Então estuda e vamos falar. Não adianta ficar ridicularizando. Ah, comunismo é ruim. Tá bom, mas por quê? Qual que é o seu ponto, entendeu? E dentro dessa parte de gênero, eu acho que a gente também tem que ir mais fundo. Então, não tem nada a ver com a nossa conversa de hoje, mas só para... Eu acho assim, no meu ponto de vista, você nasce com a carcaça de homem, você nasce com a carcaça de mulher, tá? Biologia. Mas isso não garante que você se tornará um homem. Então você, como se fosse o hardware, você nasce com o hardware, você vai precisar instalar ali o software. O software é você, é o cultural, é a sua família, é o que a gente vai falar sobre identidade. A sua família, depois seus amigos, a cultura vão gerar em você uma identidade. Então, se você pega, que é o caso dos animaizinhos, né? Pega um gato, cria com um cachorro. Tem o hardware de gato. Mas o gato até late, o gatinho aprende a latir, aprende a mexer o rabo, porque são algumas características do meio que vão influenciar. Já fizeram isso com vários animais. Até quando um cachorro, já viram aqui, uma mãe golden que criou um tigre, ficou com algumas características de cachorro, porque tem a ver com a criação. Então você tem o hardware, você tem o software. Mas aí o que determina? Eu creio, porque a minha cosmovisão bíblica é o que eu creio que você precisa, que o homem seja criado, você precisa instalar no hardware de homem, que é o XY cromossômico, que você precisa instalar um software de homem ali. Então ele precisa ser ensinado a ser homem. Se você não faz isso, que é o que está acontecendo, e o mesmo com a mulher, acaba crescendo com alguma confusão. Mas existe talvez uma ideia falsa de que isso vale para os homens e a mulher naturalmente se torna mulher. Até nessa analogia de hardware e software, a mulher já nasce com o software e o hardware juntos. E de forma natural, sem muita intencionalidade, ela vai se tornar uma mulher. Você já escutou isso? Eu já escutei alguma coisa com relação à maturidade feminina, mas não de identidade. Mas pode ser, porque o que tem acontecido hoje em dia é que você está tendo muito mais ausência paterna do que materna. Então, se você pensa que uma menina criada só com a mãe, ela vai aprender naturalmente por osmose a ser mulher. O menino não vai ter a mesma coisa. Ele não vai ter o exemplo para que ele possa copiar. Então faz mais sentido, talvez não pelo mesmo motivo, mas a consequência é essa, entendeu? Como tem ausência paterna, as meninas aprendem a ser mulher. Elas conseguem copiar por mimetismo o que a mãe faz. Mas elas vão ter a falha na identidade pela ausência do pai. Faz sentido? Explica um pouco. Talvez seja isso. Eu não pesquisei a respeito, estou falando agora. Na verdade, eu nunca tinha pensado nessa ótica porque existe muito mais ausência paterna. Mas quando eu escutei isso, eu pensei, cara, faz bastante sentido, porque a gente vê muitos homens faltando com os updates, nessa analogia que você fez,
meio imaturos, não querendo se posicionar ali na vida adulta. E mulheres, a gente não vê muito isso, não é tão claro de ver mulheres mais naturalmente se tornando, meninas se tornando mulheres. Sim, pode ser isso. Mas vamos lá, identidade. Identidade é aquilo que define uma pessoa, a qualidade do que é o conjunto, na verdade, de características, que a gente já está começando a trazer aqui, né? Conjunto de características que distinguem, desculpa, uma pessoa ou uma coisa das outras e por meio das quais se pode individualizá-la. A gente já começou aqui a tratar dos pontos, já trouxe aqui um spoiler do que a gente vai falar sobre qual que é a identidade de uma mulher, né? Porque tudo tem uma identidade, na verdade, todas as pessoas... Na verdade, se puder até falar, eu creio que até para o nosso meio aqui, o ponto de identidade, talvez esse conceito é até um tanto quanto novo, assim. Eu creio que a gente tem se falado um tanto de identidade de gênero, identidade nessa parte um pouco mais sexual ou afetiva, só que se resume ao sexual e ao afetivo. Eu tenho visto pouco, não sei se vocês concordam ou discordam, mas eu tenho visto pouco a identidade que não fala sobre a opção sexual ou afetiva da pessoa. Porque nós acreditamos, né, que a gente tem identidade que fala de muitas outras coisas, que nem você trouxe, né, que a discussão precisa ser um pouco mais profunda. Então, bom, só um parênteses que eu percebo que a gente fala aqui no nosso meio, mas eu creio que para fora é até um ponto a ser mais explorado, né? Quem que eu sou? Que eu acho que até se confunde um tanto quanto com o conceito de propósito também, né? Que está começando a fomentar um pouco mais, tá? Por que eu vim ao mundo? Qual que é o meu papel? Qual que é meu papel no meio disso tudo? Enfim, identidade é isso. E qual que é a identidade de uma mulher e de uma filha? Deixa eu trazer um negócio aqui. Eu busquei. A palavra identidade tem origem no latim, derivando do termo identitas, que vem de idem, que significa o mesmo. A formação da palavra segue este caminho. Idem, o mesmo, identitas, qualidade do que é o mesmo, igualdade, mesmice. Passou ao francês como identité e depois foi incorporado ao português como identidade. Interessante, né? Ou seja, ser idêntico a alguma coisa. Ou seja, identidade não é... É muito bom isso. Bom. Porque de fato a gente não inventa nada. Cara, parece que a discussão atual está muito longe da origem. Mas continua aí. Não, o que você achou? Porque quando o Matt trouxe isso aqui sobre... A gente até na pauta de hoje fala muito da identidade, da sexualidade, afetiva. Parece que virou uma discussão que não remete ao original. Cada um faz o que quer. E a palavra identidade é justamente ser idêntico a alguma coisa. Muito bom. Ó, quando eu estava pesquisando e pensando a respeito disso, pensando especificamente em mulheres, e eu creio que esse lance da identidade pega para todo mundo, mas com efeitos diferentes em homens e mulheres. Então, calma, Antônio, desculpa. Me ocorreu. Não é bizarro a gente pensar que hoje, eu sei que a gente vai entrar mais profundo nisso, mas hoje essa questão da identidade eu vou mudar até a minha identidade, a cédula, o documento, para ficar uma coisa não idêntica. Para não forçar, acho que a palavra é um pouco forte, né? Mas como eu me identifico com uma outra coisa, eu não quero mais ser idêntico ao que era para ser. É totalmente antagônico, cara. Interessante, porque identidade está confundindo com autenticidade. As pessoas querem ser autênticas e não idênticas. Só que não tem muito como. É claro que cada um carrega uma autenticidade. Todo mundo é único. Mas ninguém inventou tudo, entendeu? Ninguém pode falar, eu inventei tal coisa. Eu falo, não, filho, você não inventou nada. Isso está sempre uma progressão dentro da cultura, do conhecimento. Você pode trazer algum avanço bacana em alguma coisa. Mas falar que você criou algo do nada é difícil. Então, acho que a identidade, e onde eu quero chegar, é como se constrói a identidade. E eu também, assim, ao longo do caminho, eu quero que a gente dê um pouco mais de exemplo e de histórias, porque senão fica muito denso. A identidade, ela vem a partir do que a pessoa está absorvendo do meio. Então, ninguém nasce e fala assim, chora e depois fala, prazer, eu sou o Matheus, queria me apresentar para vocês aqui na maternidade. Não. O ser humano nasce, ele é uma cartolina vazia que vai sendo colocado, vai sendo preenchido ali com informação. E essas informações, elas são adquiridas na família, primeiramente. Depois você consegue isso de amigos e da cultura.
E essa customização que forma o indivíduo é uma individualização. A gente chama de, inicialmente, a individuação, que é o que o Winnicott fala, que é o que o pai dá, a individuação, porque o pai é o primeiro externo que vem e corta o laço entre mãe e filho. Então, no puerpério, logo depois que o filho nasce, a mãe quer muito ficar com ele, e fica. O papel do pai é começar a trazer a mãe de volta para a vida social e tirar o bebê de estar grudado. Porque o bebê, a gente já falou isso em algum episódio, porque o bebê, inclusive, acha que a mãe faz parte dele, não o contrário. Porque ele não sabe. Então, o pai faz parte da individuação. Depois vem a individualização, que é entender quem ele é. Boa. Então, primeiro ele entende que ele é. Eu sou algo. Depois ele vai um pouco para o caminho de quem eu sou. E você começa a ter significado em quem você é. E o papel do pai é importante nesse momento. Existe o termo até é uma relação objetal do filho com o pai. O filho começa a olhar as coisas e entender que ele faz parte daquele todo. Se o pai falta ou se o pai não participa, você tem efeitos diferentes no menino e na menina. O menino é interessante que ele fica imaturo. Existe uma falta de maturidade nos meninos. As meninas, elas ficam com esse buraco de identidade nelas. Porque as meninas amadurecem. Existe um amadurecimento mais espontâneo nas meninas. Mas para elas fica faltando uma parte que é uma parte diferente da dos meninos. Porque elas conseguem se formar como mulheres porque ela tem a mãe ali do lado. Ela consegue ver o exemplo do que é uma mulher. Pode ser um exemplo bom ou ruim, mas falta para ela o fortalecimento da identidade que vem do pai. Vocês lembram daquela? Vou te contar uma história que a gente contou uma vez, vou contar de novo. De uma amiga que ela entendeu o seguinte. Ela, com 16 anos, mais ou menos, o pai dela foi embora. Foi comprar cigarro, nunca mais voltou, né? Aí, ela começou a perceber que nos namoros ela, de alguma forma, gerava uma ruptura, porque ela tinha uma sensação, uma emoção, que estava desde quando o pai foi embora, que o pai ia voltar em algum momento. Então, ela gerava uma ruptura para sentir que o namorado ia voltar. Ela provocava isso. Ela provocava. Que é um lance muito louco, porque eu já ouvi falar não só dessa amiga que fazia isso e ela percebeu e ela começou a entender que isso estava acontecendo, integrar e parar de fazer. Acho que eu até conversei com ela. Calma aí. Nesse exemplo aí, que é um exemplo real, essa moça, ela percebeu que estava fazendo isso e parou. Então. Ela fazia não intencionalmente. Não era intencional. Não era intencional. Não, tá. Ela sentiu isso. Tá. Ela falou, ela acreditou isso ao Espírito Santo, em oração. Que ela falou o seguinte, ela entendeu que ela tinha um padrão de comportamento em que ela gerava uma ruptura nos relacionamentos para ter satisfeita aquela sensação de ele volta. Porque ela tinha um buraco no coração dela do pai que foi embora e nunca voltou. Sim. E é muito louco, porque entra num lugar de, beleza, se uma menina está ouvindo isso, fala, tá bom, eu sinto que eu faço a mesma coisa. Porque eu vejo, às vezes, meninas causando no relacionamento para ter a afirmação do amor. Falou assim, ó, eu vou causar aqui porque eu quero que você esteja comigo apesar de todas as coisas. Que você me ama apesar de tudo. Que você paga todos os preços por mim. Quando, na verdade, assim, calma, minha filha, isso aí é o seu pai que tem que fazer, entendeu? Antônio, é uma tentativa de ver se o trauma vai acontecer de novo ou tentar de provar... Não, no fundo... é uma tentativa de endereçar o sentimento do trauma. Ah, tá, entendi. Então, assim, eu tenho trauma de ter sido abandonada. Tá bom. Então, teve um dia um homem que não pagou todos os preços por mim. Por quê? Por que o homem vai embora? Lembra que uma vez a gente fez uma pesquisa a respeito do porquê que o homem ia embora? Em grande parte, fez uma vez, ele deve lembrar. Em grande parte, o homem vai embora porque ele não quer pagar os preços, entendeu? Porque é difícil. E a realidade é que é difícil. Ser pai é difícil. Não existe um custo-benefício equilibrado financeiro ou material. O custo-benefício está relacionado com a emoção. Você se compromete com aquilo e você também encontra satisfação naquilo. Só que um homem imaturo, despreparado, ele não está pronto para pagar esse preço. Então ele vai embora. Só que a filha fica com a sensação do seguinte, eu não valho nada, porque meu pai foi embora.
E a criança não consegue separar as motivações, ela não separa, ela vai trazer para si mesma. Então a menina vê que o homem foi embora e pensa, eu não valho isso, mas um dia um homem vai ficar. E ela vai buscar um homem. Uma vez, numa conversa com uma moça jovem, eu falei, qual que é a principal característica que você mais valoriza num homem? Daí ela falou assim, que ele não vai embora. Eu falei, caraca, não é beleza, não é inteligência. Meu, mas olha o quanto, quão pouco valor. Sim, o limite tá baixo, né? Pô, Devia ser o ridículo. básico. Só precisa não ir embora o cara. E nesse caso específico era um cara abusivo. Mas mesmo assim, ele não ia embora. Normalmente o abusivo não vai embora. Ele tá abusando. E você sabe que esse cara especificamente, quando ele parou e pensou um pouco mais, no final ele foi embora por outros motivos. E a menina se sentiu abandonada. Caraca, por quê? Porque tem um buracão lá no coração dela, chamado abandono, que ela gostaria que algum homem preenchesse. Só que, cara, vamos dizer que a sua noiva, né? A sua noiva tem esse buraco de abandono. Aí vem o Mateus, bobão, 20 e poucos anos, né? Incauto, e a menina fala, você pode preencher esse buraco aqui? Aí você fala, eu? Não, eu não tenho condição nenhuma, nem psíquica, nem emocional, nem financeira de preencher esse buraco. Daí a menina fala, mas eu preciso que alguém preencha esse buraco. Eu falo assim, não vai ser seu marido, não vai ser seu namorado. Quem vai preencher esse buraco vai ser você entender o que aconteceu, você vai ter que trazer luz para esse negócio e integrar para dentro de você e falar assim, existe um buraco, eu preciso olhar para isso. Existe um buraco, eu preciso de cura para esse buraco. Eu preciso perdoar o meu pai que foi embora. Eu preciso me perdoar porque eu acho que a culpa minha é que ele foi embora. Depois de você fazer essas coisas, você vai começar a ter cura para você ter um relacionamento saudável com uma pessoa que soma com você. E não que preenche o buraco. E a gente vê muitas meninas, estou falando muito, desculpa, mas muitas meninas, até mulheres, que colocam os maridos nesse lugar de pai. Eu acho que você trouxe uma chave muito importante aqui, Sim, Antônio. sim. Não, você não está falando demais, não. Você tem que até, eu diria até repetir Funciona, isso de uma maneira assim, sintética, porque aqui é uma chave. Por relacionamentos onde a mulher tem a expectativa que o namorado, o noivo, o marido preencha esse lugar, já começou mal. Total. Cara. Ou seja, a menina... vamos pensar numa menina que está ouvindo esse podcast, que é a filha, né? Que seria a minha filha, ou a sua filha, ou a sua, assim, A né? futura filha do Matt. Você tem cara de que vai ter filha, Matt? Tem cara. Nossa, uma massa. Merece. Filha é o máximo. Então, você está conversando com uma menina que poderia ser minha filha. E ela fala, o meu pai foi embora. E eu sinto isso. Eu sinto culpa, porque eu acho que ele foi embora por minha causa. Eu sinto abandono, porque ele me abandonou. Eu sinto falta de valor, porque ele não pagou o preço para ficar comigo. O que eu faço? Bom, primeira coisa, e parabéns para você que você conseguiu reconhecer isso. O fato de você olhar para aquele problema já é grande parte da solução. Porque ele já não está mais escondido. Não é sabe aquele eu não sei do que eu não sei? Não. Você sabe que existe um problema, você só não sabe resolver. Mas muito bom, você já identificou aquele problema. Beleza. Agora, antes de namorar, antes de encontrar um parceiro, você vai ter que resolver esse negócio. Porque senão, você vai pegar uma laranja, que é o coitado do seu parceiro, e colocar num buraco também de uma melancia e querer que ele preencha, entendeu? Não vai preencher. E é coitado do cara. Não tem a menor condição, nem expectativa, não tem como. E vai dançar naquele lugar e você vai ficar, mas você não está me satisfazendo. Alguma coisa está errada, você não me ama, você tem que ficar comigo. Quantos homens que eu falo que eu vejo reclamando de meninas, assim, ela quer que fique grudado nela o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, quando a menina tem coisa interessante para fazer, ela não quer que o cara fique grudado. Então é uma relação de filha, porque filho é assim. Filho é assim, pai, eu te quero agora eu não te quero mais. Porque agora eu estou bem, mas agora eu te quero. A filha é egoísta e está tudo bem, porque o pai sabe lidar com isso. Ele ama, ele está ali para isso. Mas o marido, o namorado, não é a mesma coisa. A relação não é igual. A relação, ela é equânime, ela é igual. Não é pai com filha. Então, beleza, se você, menina, você entendeu que você tem esse problema, que você tem essas feridas,
você vai precisar olhar para essas feridas, entender como elas foram causadas em você e começar a entender o seu pai. Libera o perdão para o seu pai. Ah, ele morreu. Tudo bem, libera perdão, porque o importante é você liberar aquilo. Aí você vai ter que olhar para você mesmo. Nenhuma criança é culpada de uma separação. Mas todas as crianças se culpam por causa da separação. Então, você vai ter que se perdoar. Vai entender? Não é culpa sua aquilo ter acontecido. São as duas coisas. Você está liberando perdão. Terceiro, liberar perdão para sua mãe. Não, a minha mãe foi sempre muito difícil e por isso meu pai foi embora. Mas você não sabe exatamente o que aconteceu. É importante você liberar o perdão. Então, perdoa a sua mãe. Cara, você já caminhou por 3 etapas de perdão. Já perdoou 3 pessoas. Isso já vai começar a trazer cura. Por quê? O seu pai não vai voltar para a menina de 12 anos. Isso não vai acontecer nunca. E não tem como ser um problema sem solução. Assim vocês concordam? Não tem como você voltar no passado e trazer o pai de volta. É impossível. Então, você tem que encontrar uma outra solução para você depois de madura. Libera esses perdões. Beleza, o buraco está lá. Olha o buraco. Fala assim, agora esse buraco faz parte da sua vida. Como é que você vai preencher ele? Eu entendo que você preenche esse buraco com Deus. Que na realidade é um buraco que sempre esteve lá. O seu pai nunca ia ser capaz de preencher ele. O que a gente faz enquanto pai, e por um determinado período de tempo, é uma tentativa de preencher um buraco que a gente nunca conseguiria preencher. Conta a história da Kátia que você contou pra gente. Para quem não sabe, minha filha hoje está com 11 anos, mas mas acho que essa história aconteceu quando ela tinha 9 mesmo. E na escola dominical da nossa igreja, teve um momento ali que os líderes aí que conduzem, né, a dinâmica do culto das crianças estavam incentivando as crianças a orarem, fazer um pedido para o Papai do Céu, aquela coisa. E minha filha estava meio distante, falou assim, olha, não quero. Não, mas vamos fazer uma oração para pedir para Deus. Você não tem alguma coisa que quer pedir para Deus? Não preciso de Deus. Tudo que eu preciso, meu pai me dá. Nossa. Essa história é maravilhosa. É maravilhosa, porque a gente faz como se fosse um simulacro de Deus. Nós não somos Deus, nós nunca vamos preencher a necessidade de adoração, espiritualidade, transcendência, metafísica dos nossos filhos, mas a gente ocupa um papel ali. E se Deus quiser, a gente ocupa aquele papel com excelência. Mas em algum momento você vai precisar falar, filha, olha aqui, ó, eu fiz de conta por algum tempo, mas eu preciso te apresentar o seu real pai. Esse aqui vai preencher esse buraco. Aí sim existe o preenchimento. Que é o caso ruim, é o que a gente estava conversando, que você vai de alguma forma fazer com a Kátia, que eu não sou perfeito. Eu não sendo perfeito, eu preciso te apresentar para um pai perfeito. Os pais que não fazem isso, me parece que deixam um buraco na filha e ela vai tentar preencher com outro homem tão perfeito quanto o pai. Só que, cara, nunca nenhum homem vai ser perfeito quanto o pai é perfeito para uma menininha. Para pensar nisso. Por melhor que você seja como homem, você nunca vai se igualar porque depende do referencial. O referencial de uma menina olhando para um pai, ele é mágico, ele é fantasioso. Por melhor que você seja como homem, você nunca vai chegar aos pés de um pai perfeito. Então, ao longo da trajetória, é importante que a gente, como pai, peça perdão, erre, mostre os erros, mostre fraqueza. Ô, Antônio, essa primeira parte que você trouxe desse reconhecimento da menina, da mulher, isso é algo que em terapia, psicoterapia ou no atendimento, é um procedimento padrão? Porque isso desembocou nessa tua fala de que só Deus pode preencher esse buraco maior. Tá bom, vamos lá. Isso está relacionado com a minha cosmovisão. Tá. Teísta bíblica. Como que até a Paula concorda comigo. A terapia, principalmente a psicoterapia, na psicanálise, mas as outras terapias também de TCC e tal, eu nunca vejo a terapia resolvendo as coisas. Eu vejo a terapia como uma ferramenta que vai viabilizar a solução. Então, por exemplo, existe até uma discussão hoje em dia dentro da psicanálise, fala assim, vamos parar de problematizar as coisas, entendeu?
Porque dentro da terapia, sabe aquelas terapias que duram anos, 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 parece que você está correndo em volta do negócio, você já olhou sobre todos os ângulos o mesmo problema. Mas, cara, a função da terapia nunca vai ser resolver, mas vai ser trabalhar aquela questão e hope for the best. E esperar que ela se resolva. Mas ela ajuda a mapear. Com certeza. Da mesma forma que, não sei se você já sentiu isso, quando você está conversando com uma pessoa e você está fazendo perguntas para ela a respeito de um problema dela e ela fala, nossa, acho que eu encontrei uma solução. O que você fez foi, você emprestou a sua capacidade mental e a sua capacidade de inquirir para que ela consiga achar sozinha uma solução. Eu já fiz isso no meu papel como advogado, faço muito isso. Fazer as perguntas certas. Daí a solução surge. Então eu vejo que na terapia você não preenche o buraco. Mas você muitas vezes fala assim, ó, tá aqui o buraco. Tá vendo? É isso que está acontecendo. Você diria que do outro lado da moeda, no lado da igreja, no lado espiritual, que já tem a resposta certa, que é esse preenchimento por meio de Deus, muitas vezes a pessoa não vive esse processo pleno porque não fez a pergunta certa, não achou a estrutura certa? Eu acho que as pessoas não vivem o processo pleno porque elas têm pressa. Então, por exemplo, o processo de discipulado, de mentoria, para mim, ele pressupõe tempo de amadurecimento das questões para soluções aparecerem também. Então, por exemplo, a gente estava falando outro dia, acho que até na mentoria, sobre mudança do sistema operacional, lembra? Então tá bom. O que acontece com o ser humano quando você muda a cosmovisão de uma hora para outra, que é o caso de Paulo ou de casos que acontecem? É muito comum a pessoa cinde, ou seja, ela perde contato com a realidade porque você desinstalou o sistema operacional dela. Aquilo é no que ela estava se apoiando a vida inteira. Aí você, de um dia para o outro, tira aquilo, mas fica sem operação, não tem mais sistema operacional, que é o que aconteceu com Paulo. Paulo ficou cego. Acabou. Ele parou de funcionar por algum tempo. E aí você precisa ir lá e devagarzinho reinstalar. Então eu vejo que às vezes dentro da igreja, em função do volume, você tenta dar soluções muito automáticas para as coisas. E eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, no lado espiritual, de possessão demoníaca, tudo bem. Você consegue fazer um negócio de um lado de uma hora para outra. Mas você só tirou empecilhos. Porque a construção da identidade, ou a construção de uma nova cosmovisão, a cura, não é de uma hora para outra. Não é alopatia, entendeu? Entendi. É E uma o próprio coisa que é um Paulo, processo. nessa referência que você trouxe de Paulo, demoraram anos para ele começar a operar num sistema novo, né? Ele tentou o sistema novo logo na sequência. Ele não tinha a fé necessária para ficar. Ele fugiu e foi para Tarsis e ficou, acho que, muitos anos, né? Acho que 3 anos. Não, acho que é mais. É que Paulo permaneceu em Tarso, em sua cidade natal, durante cerca de 10 anos depois de se converter ao cristianismo. Paulo de Tarso. Ele foi embora fugido, que desceram ele por um cesto Este lá de período Damasco, não é isso? é considerado o período de silêncio, onde Exatamente. ele refletiu para se preparar para o seu ministério. Pensa o seguinte, o cara teve uma mudança tão forte que ele precisou ir embora. Agora vamos voltar aqui para a menina. A gente quer que a menina, coitada, ela veio da infância até a maturidade carregando um problema, convivendo com aquele problema, às vezes se apoiando naquele problema, vítima daquele negócio, se transformando em vítima cada vez mais. Tá, aí quer que de uma hora para outra ela muda tudo. É difícil. Então, um dos papéis que eu vejo de terapia é falar assim, ó, vamos, semana após semana, eu vou entendendo o seu problema. Não só, e o ponto relevante não é o psicanalista entender o problema, o psicólogo, é a pessoa entender o problema. Por isso que é muito socrático, é muito de pergunta. A Paula fala, às vezes demora sessões para a pessoa perceber um negócio que ela já tinha percebido. Só que não é papel da Paula falar, oh, olha, tem um buraco aí no seu coração. O papel da Paula é falar, olha, a gente estamos aqui conversando, e o que será que é essa dor? O que você sente? Até que uma hora a menina fala, nossa, tem um buraco no meu peito. Eu falo, exato. E aí você começa a trazer cura para aquele negócio. Mas é um processo muito pessoal. Não é toma um remédio aqui. Inclusive, uma coisa que eu acho muito ruim de psiquiatra, é que o psiquiatra é o psicólogo com pressa, né? Porque ele vê o problema e fala, toma esse remédio aqui, ó, pronto. E tem muita gente que vai em psiquiatra porque não tem paciência para aguentar a solução do problema e fala, me dá um remédio, porque eu preciso que essa dor passe. E dá para entender isso. Sim. A dor, ela é desesperadora. E tem casos que precisa começar por aí.
Exato, mas olhando para uma solução. E não como uma bengala para todo sempre. Sim. Eu acho que isso está trazendo esperança, porque tenho meninas que convivem na igreja, coisas assim, e as histórias são muito variadas mesmo, né? E tem meninas que sofrem com a figura paterna, com essa questão de identidade. A gente já demonstrou por que está associado, mesmo com o pai presente fisicamente, né? E aqui no Patercast a gente fala bastante que não basta só estar presente fisicamente. E eu acho que um ponto que eu gostaria de propor da gente trazer agora é que e até conheço algumas pessoas que escutam o Patercast, de ter meninas que estão nesse processo. Tá, eu entendi que eu tenho um buraco, entendi, tô começando a dar linguagem, tô batalhando para perdoar. Quais são, talvez, coisas práticas? Não que a vida se resuma só a 3 pontos práticos, mas fico pensando até como você e a Paula fazem. Trazem pessoas para dentro de casa para viver a vida junto. Talvez uma dica boa, então, seria uma menina que passa por isso, conviver com uma família saudável, no seu círculo de amizades. Quais seriam pontos práticos, assim, para as meninas que estão nesse processo? Hein? Porque, só um porquê, né? Porque hoje, de fato, né, as coisas são muito imediatas, né? Eu me identifico com isso. Para minha geração, eu me agonio quando as coisas não são rápidas. Eu fico imaginando que uma questão assim, na cabeça das meninas deve ser, nossa, eu quero me resolver disso logo, porque é um problema central para mim, né? Então, como suportar esse processo com paciência? Tá, eu acho assim, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é uma identidade distorcida e a outra coisa é um trauma não resolvido. E, geralmente eles estão relacionados, porque o trauma vem caminhando e distorcendo sua identidade. Vou imaginar assim, você aquela identidade que está construída em você, que foi nutrida ao longo do tempo e que hoje define quem você é, não precisa te definir. Então, se você cresceu, vamos dar um exemplo bem tosco. Você cresceu com um bambu nas suas costas torto assim. E aí pressionando sua cabeça para frente. Então você vai crescer a vida inteira assim. Você é assim ou foi o bambu que te fez assim? Foi o bambu. Você não é assim. Só que no momento que tirar o bambu, você não vai voltar na hora. Porque você está acostumado. Então você precisa de novas informações, de novas Referências. novas referências, novos símbolos, novos conteúdos para compor a sua identidade. Alguns desses conteúdos, eles estiveram sempre lá. Então, uma coisa que eu falo muito. Tenta entender de onde você veio. Inclusive hoje, no carro hoje, a Elisa estava conversando comigo e eu falei assim, pai, eu queria desenhar a árvore genealógica da família. Cara, isso é um anseio por identidade. Ela quer saber quem ela é, de onde ela veio. Todos nós, seres humanos, somos a ponta de lança de uma sequência enorme de vidas bem-sucedidas, porque não morreram e frutificaram. Frutificou. Nenhum escapa disso. Ninguém é bebê de proveta. Então, se você não sabe quem você é, você pode, antes de mais nada, procurar a fonte natural de quem você é. Quem é meu pai? Conversa com ele. Quem é minha mãe? Se você tiver essa possibilidade, conversa com ela. Se você tiver os seus avós, conversa com eles. O Antônio Luiz, meu filho, estava numa de perguntar, pai, como é que eu era quando eu era pequeno? Isso é busca de identidade. Eu era assim? Eu era assado? Por quê? Ele busca em mim isso daí. E outro dia a gente estava conversando sobre... um menino de 16, menino não, um rapaz de 16 anos. Falou, pai, o que você acha de eu fazer arquitetura? Eu falei, legal. Aí, olha, eu não quero ser taxado de nada, mas ele falou assim, mas arquitetura não é uma coisa meio feminina assim? Eu falei, não, pai, filho, não. Eu falei, nem balé é coisa de mulher. Tem o Baryshnikov, era o maior garanhão de todos os tempos. Não existe esse negócio. Um monte de nome famoso aí. Os principais, vai, segue aí. Não tem nada a ver. Mas design não é uma coisa de mulher? Não, filho, nada. Não, esquece que essa separação. Mas se você quer ser, eu acho arquiteto legal, você é um cara que tem visão de design, olha que da hora, Matheus. Ele tá buscando em mim um apoio para definir quem ele é. Porque é muito difícil fazer isso sozinho. Porque você falta elemento. Se você não tem isso no pai, você vai fazer com quem? Amigo.
Então, se você vai ver a reação, a gente já conversou sobre isso, até no livro do Jordan Peterson. A reação dos outros define quem você é. Então, se você nunca me respeita, deve ser porque eu não sou respeitável. Eu sou um cara, eu sou um lixo, por isso que ninguém me respeita. Então eu vou assumir essa identidade de lixo. Eu devo ser isso mesmo. E o que que lixo faz? Lixo aceita qualquer coisa. Lixo não tá nem aí. Lixo qualquer um pega. Lixo é jogado fora. Por quê? Porque eu vejo em você como você me trata. Agora, se eu começo a te tratar com respeito e você vê o respeito, você se sente respeitável. Você entende? Se você dentro de casa e a menina não teve esse reforço de identidade do pai, da mãe também, mas principalmente do pai, ela vai buscar esse reforço de identidade no meio onde ela está. Que é o caso clássico que eu já contei várias vezes de meninos que cresceram com mães, então crescem e têm trejeitos femininos, é lógico, porque tinha um monte de mulher em volta, chegam na escola, os amiguinhos falam, pelo trejeito, falam, você é gay, você é viado, você é bicha. Isso vai acontecendo ano após ano, até que um dia o menino fala, eu sou o mesmo. E eu, outro dia, atendi um rapaz que falou exatamente isso. Ó, com 16 anos, eu assumi essa identidade. Aí eu tive um relacionamento com outro menino. E não gostei. O moleque ficou em dúvida. Falou, bom, ninguém me fala quem eu sou dentro da minha casa. Os meus amigos falam que eu sou, eu assumi essa identidade. Eu tentei, não gostei, o que eu sou? Teve um moleque que chegou pra mim numa conversa e falou assim, mas o que eu sou? Eu falei, você é homem. Dele parou e falou, eu sou homem? Eu falei, você é um homem. Independente da sua preferência, você é um homem. Ele falou, nossa, mas como que um moleque com 18 anos de idade vai depender de um cara que ele nunca viu na vida para fazer uma afirmação dessa? Porque ele tá com um desespero por identidade. Sim. Vamos parar um pouco. Mas não sei quando ela vai desligar. Você avisa quando ela desligar. Posso só fazer uma pergunta dentro disso, Tony? Então, para ajudar. Então, pensar... Isso até serve para os filhos homens, né? Total. Então, assim, quais perguntas... Até trazendo para vocês dois. Vamos imaginar, então, que... Tá, sou filho aqui e eu quero ajudar o meu pai. Isso aqui, a menina ou o menino, ele quer ajudar o pai a... O pai ajudar ele, assim. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Que perguntas fazer pro pai sobre... Porque imagina, quem eu sou? E o pai vai ficar... Ah, você é o Matheus, mas... Sabe? Mas que perguntas a filha que tá escutando a gente pode fazer pro pai para entender mais sobre a identidade dela? Cara, pai, onde o senhor nasceu? Quando você pergunta do pai, você está falando de si mesmo. Por quê? Porque você faz parte, meu, é a mesma história. Sequência. É uma sequência de um legado. Isso, você não é um bebê reborn que alguém criou você. Mas esse é um ponto que eu acho que é muito louco e muito novo, que a gente, então, a gente é a continuidade da nossa família, né? Uma coisa que eu acho que não é muito falado até, né? Como se a gente fosse muito alheio, né? São perguntas que, por exemplo, eu não precisei fazer pro meu pai porque meu pai contava muita história. Mas eu já falei pro Lucas, uma vez eu falei, cara, senta com o seu pai e pergunta da vida dele. Senta com a sua mãe, pergunta. Daí ele começou a me contar as perguntas que ele fez. E quando ele começou a me contar, eu comecei a perceber que a imagem que ele tinha da família dele não era exatamente aquela. Porque a avó, olha como isso é louco, Matheus. A avó dele tinha sido uma das primeiras mulheres a se formar numa faculdade no Brasil. E ele passava para mim uma história meio de muito simples, com pouco dinheiro. Daí um dia eu parei e falei, meu, mas vem cá, pô, a sua avó era sofisticada, né? Dele, Falei, você não... Nossa, já começa uma mudança, né? Na própria pessoa, já começa, né? Porque o cara ele já não pensa mais que eu sou um pobre coitado que veio de uma herança paupérrima. Falei, não, pera um pouquinho, é verdade. Cara, isso começa a trazer transformação pra você, entendeu? Total. Eu lembro quando meu pai me contou que o meu avô, chamado Boanerges, ele era famoso pela força dele. Meu, já comecei a pensar, será que eu tenho essa força? Ou não? Não sei, mas vai trazendo aspectos, porque de fato eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou meus avós, eu sou um pedacinho que veio, caramba. Total. Que engraçado quando a história do meu pai conhecendo minha mãe eu sempre soube, mas conforme eu fui conhecendo um pouco mais sobre a história até do meu avô, isso faz uns 3, 4 anos, eu tive uma conclusão assim, falei, nossa, isso aí, cara, eu sou romântico também. Porque eu vi a história do meu avô, falei, caramba, ele era romântico. Meu pai foi super romântico. Sou romântico também.
de fato, é uma bomba, é um carimbo, assim, né? Quando você sabe a história da sua família, é um carimbo aqui. Eu sou isso aqui, né? Então, as perguntas estão é um excelente ponto mesmo. Meu, olha como isso é relevante e isso mudou. Nas famílias romanas, a religião estava relacionada com o seu ascendente. Então, as grandes famílias importantes eram descendentes de Hércules, de Enéas, de Ulisses. Então, eles traçavam, se é verdade ou não, mas eles traçavam a genealogia e o cara emprestava a dignidade daquilo. E a plebe eram as pessoas que não sabiam as suas histórias. Que eles chamavam, o xingamento é, você não sabe quem é seu avô. Por quê? Você não tem história, você está largado na história, você não tem dignidade, você não é ninguém, entendeu? E aí as igrejas, os templos, o templo de Diana, esses templos eram para as pessoas que não tinham família, porque os seus ascendentes eram seus deuses e o sacerdote era o pai, era o pater familias. Então, se você estava dentro de uma família, você estava espiritualmente protegido. Se você não tinha uma família, você era um plebeu, você precisava de um Deus público para te defender, porque você não tinha família. De alguma forma, esse conceito ele foi todo perdido. E agora a gente está num limbo em que você não tem nem igreja, nem família, nem nada. Entendeu? Nem Júpiter para te proteger. Nem Diana, nem Júpiter, nem Apolo. Você está sozinho. E as pessoas carecem dessa identidade, entendeu? Sim. Como é que vai preencher isso? Entra no terceiro ponto de formação de identidade. Cultura. Cara, se eu tenho muito seguidor, eu sou alguém. Se as pessoas me elogiam na rede social, eu sou alguém. E alguém não quer dizer eu sou alguém famoso. Eu existo. As pessoas precisam hoje de afirmação de rede social para existir, para ter significado e identidade. Olha como isso é profundo, cara. E se alguém na rede social te cancela, você se mata. Por quê? Você já morreu, na verdade. Você vai só acabar com o resto. Porque a sua identidade morreu porque ela é social. Ela está sendo projetada, entendeu? Olha que perigo, cara. Total. Na minissérie Adolescência, que a gente gravou, Sim. relata isso, entendeu? É a mídia social tendo um papel tão forte de geração de identidade que se alguém te ataca na mídia social, você vai lá e mata a pessoa. É justo, ela me matou, eu matei também. Doideira isso, E né? a autoanálise talvez não. O que eu entendo ser bem cabível é, como eu me olho no espelho, tá determinando aqui como a sociedade me vê, no sentido de adjetivos, de às vezes até defeitos, coisa assim, ou o que eu sou. E o que eu sou é definido de onde eu venho, as minhas características, quem eu sou afirmado. Isso se intensifica mais ainda com esse negócio da mídia social, porque nas mídias você vai reproduzir um estilo de vida, você. E quando você tem esse cancelamento, essa negação, tipo, não é legal, não vou mais seguir, é como se você estivesse dizendo que quem você é não é legal. E isso fica muito nítido. E eu acho que só um ponto que eu pensei aqui agora é da profunda erotização da mulher hoje nas redes sociais, né? Todas as redes sociais as mesmas que mais mostram as mulheres e meninas, o que é muito preocupante. Mais mostram o corpo, são as mais valorizadas, com mais seguidores, com mais validação social. Isso é bizarro e de triste, né? Quanto que falta a identidade, enfim, é todo um problema muito à parte, mas só um comentário desse. Eu fiz aqui uma lista de desafios, que são, e depois tem uma listinha, ou meio que dicas para você construir identidade. Mas olha os desafios, ó. Padrões inalcançáveis. Então, às vezes eu vejo, aqui eu tirei o meu Instagram, mas instalei de volta hoje, mas eu não consegui postar, então eu vou desinstalar de novo. Você vê a foto das pessoas. As pessoas querem te achar, Antônio. Você no Instagram, você tem que voltar porque você não vai mostrar o seu lifestyle. Você vai ensinar algo. As pessoas vão procurar o Antônio porque querem conteúdo sobre determinado assunto. Mas eu não consegui postar. Então, quando eu olho no Instagram, eu vejo as pessoas e falo, caraca, ninguém tem barriga, ninguém tem ruga. Mas aí você tem o filtro para... Pois é, pois é. Só que você olha e o seu cérebro não sabe discernir o que é verdade e o que não é. Ele toma aquilo como verdade. Aí você olha para si mesmo e fala, meu Deus, Lixo. que lixo. Por isso que eu não tenho Instagram, porque eu não quero me comparar. Essa é uma primeira coisa, padrão inalcançável. Segundo, essa cultura de validação externa. Que
Primeira coisa é, eu olho e eu me comparo. A segunda coisa é, tem alguém me validando? Tem alguém que fala joinha pra mim? Tem alguém que fala que é bom o que eu tô fazendo? Terceira, narrativas distorcidas de empoderamento, que eu acho que é isso falando especificamente sobre meninas. Então tá bom. Ser empoderada não quer dizer ser invulnerável e solitária. Então, as meninas, elas conectam as duas coisas. Elas conectam o seguinte: se eu serei empoderada e forte, quer dizer o seguinte: eu não posso ser vulnerável e quer dizer que eu preciso ser solitária. Por quê? Estar com alguém sempre vai ser correr risco daquela pessoa te rejeitar. Nossa. Cara, que doideira. Isso é Não uma quero subversão sentir essa dor. da verdade, né? Do contrário, que eu Porque, dependo de porque você. existe uma raiz boa em todas essas informações, mas foram todas subvertidas, né? Por exemplo, Todas. olha que interessante. Se eu como Antônio, eu com a minha identidade formada, Sim. eu olho pro Abraham e falo assim, cara, eu gosto muito de você mesmo, mas gosto muito de você. Eu tô me expondo Sim. para ele me rejeitar, Sim. mas não a minha identidade. Sim. Se ele me rejeita, eu continuo sendo eu. Posso ficar triste, tudo bem, mas eu não vou, eu sou um lixo. Não, que pena, alguma coisa aconteceu, pode ser que eu precise melhorar. Sim. Mas eu tenho um core de identidade que tá saudável e disposto às coisas que estão acontecendo, às vicissitudes da vida. Se você não tem esse core de identidade, no momento que ele me rejeita, falou, acabou. Porque eu precisava tanto da aprovação dele, ele não estando comigo, eu tô acabado. O remédio para isso do empoderamento é, na verdade, eu nunca precisei de você. E mata a natureza humana, né? E até no. Qual que é o. Desculpa, Nando, qual que é o primeiro? O segundo, na verdade? Da validação? Cultura de validação De externa. validação. Aí o ponto saudável, fazendo a tabelinha, né? Que a gente teve no outro podcast. Ponto saudável. Impressão de identidade. Outro é cultura da validação externa excessiva, né? Nossa, Sim. de novo, uma necessidade da gente parar aqui agora e fazer um autodiagnóstico. Todos nós aqui. Todos que estão ouvindo, todos nós, né? Porque existe uma raiz boa e existe uma subversão desse valor. Mas pensa no negócio, ó. Se eu preciso de validação externa e se essa validação empodera as mulheres elas ficam aparecendo cada vez mais ditatoriais, sozinhas, inquebrantáveis. Sim. Elas não são aquilo, mas elas mostram aquilo para ser validadas. E a menina, coitada, que está olhando, ela olha aquilo e fala, putz, eu não sou aquilo. Mas, todo mundo está se sentindo um lixo. Sim. Mas algumas estão conseguindo performar melhor e ganhar um pouquinho de aprovação, entendeu? Mas quando você vai olhar para a vida, são vidas destruídas, coitadas. E as meninas, eu tenho visto uma certa tendência de quanto mais as mulheres vão se curando, elas vão se afastando das redes sociais, porque elas passam até a vida delas, entendeu? Total. É o que Tem casa, aí tem filho, aí nem tem tempo mais para isso aí. Sim. E quando isso é muito louco também, de paternidade e maternidade. Quando você tem filho, meio que nasce em você uma identidade. Porque agora você é pai, ou você é mãe. Não tem como retirar aquilo de você. Sabe quando fala que quando tem filho nasce o pai? Meu, você passou a ter um pouco de identidade que gerou naquele momento. E é muito bom. É muito bom. Eu vejo que os meus filhos é muito bom. Tem gente que depende de mim. Que eu posso exercer ali minha melhor humanidade, entendeu? Que vai dar fruto. Eu só queria voltar rapidamente, assim, eu acho que tem algo nisso, assim, sobre o se mostrar, assim, e acho que a gente deve ouvir pessoas de diversas cosmovisões, criações aqui. Mas uma pergunta que, são daquelas perguntas que eu fico fazendo, que talvez eu já sei a resposta, mas acho que vale a pena. Eu acho que tem algo aqui. Só, não que a gente vai falar aqui de relacionamento, mas para uma mulher valorosa, saudável, ser vista, e um dia ter um relacionamento saudável, ela precisa ficar mostrando muito o corpo dela numa rede social? Responda a retórica. Não, eu acho que é esse ponto que a gente está trazendo aqui, que talvez não Cara, tem depende da validação desse Eu sentido. acho que tem versões legais, redimidas, de mulheres que usam as mídias para trazer identidade mais clara para outras mulheres. Eu lembro que teve essa onda daquelas esposas americanas, que até ficou meio zoadas e tal. Mas achei interessante que algumas mulheres se levantaram para trazer nas mídias
uma clareza sobre quem elas são. E tinha que se expor. Você tem que expor, tem que às vezes expor um pouco da tua maternidade, da dinâmica de casa. É usar o corpo também. Claro que a gente não, quando a gente fala em usar corpo, a gente pensa muito na sensualidade e tal, mas é usar o corpo. E eu acho que tem versões redimidas disso. Porque se ali, nesse universo digital, a gente não tem essas boas referências. Minha filha um dia vai entrar, vai ver, vai dizer, cara, pai, não tem. Que nem, até uma das dores que me trouxe ao Patercast não tenho conteúdo compilado de maneira clara para a paternidade. A mesma coisa, eu acho que tem sim, tem uma versão redimida para isso. E agora, usar o corpo é uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente a sensualidade. Não, concordo 100%. Olha uma outra coisa aqui, outra dicotomia. Ser forte não quer dizer ser dura, que tem também uma confusão achando que força é agressividade. Sim. Que até aquele lance de... Falava de Moisés, Moisés era o homem mais manso, achando que mansidão é fraqueza. Quando na realidade, mansidão é você controlar a sua força. Que também fala que está errado o homem ser violento. Não, está errado o homem que não sabe controlar a sua violência. Porque o homem precisa ser violento para defender a mulher da violência má. São coisas diferentes. E a outra dicotomia é: liberdade não significa isolamento. Então, uma mulher livre não precisa ser uma mulher solteira. Ela pode ser livre estando casada. Por quê? Porque o casamento não é uma prisão. Pode ser, dependendo do casamento. Mas, em princípio, não é para ser uma prisão. É para ser um lugar de companheirismo, de lealdade, de construção. Então, essas dicotomias, elas são conceitos que trazem confusão para mulheres e meninas que não estão com clareza de quem são e do que querem ser. É como se... E eu nem vejo isso de forma maldosa. Eu vejo isso como um processo de deterioração social, sabe? Que precisa de redenção, como você falou. Precisa que alguém venha, ou alguém, ou um movimento que fale assim, gente, calma. Menina, tudo bem, você não precisa ser igual a essa, aquela outra, tá tudo bem. Você pode ser frágil, ou a sua força não precisa significar agressividade contra o homem. Os homens não são todos maus, muito pelo contrário. Sabe, trazer um pouco de mais clareza e verdade para esse processo. Sim. Porque senão vai parar onde esse negócio? É. Os homens cada vez mais fracos, as mulheres cada vez mais estúpidas, sem identidade. Ao mesmo tempo fracas também. Aí os homens que são fracos e ficam agressivos, são sanguíneos, ficam agressivos e violentos. Caraca, é um processo louco. Nenhuma família se sustenta. As crianças todas sem pai e mãe. Assinado Satanás. Só se for. Não é possível. E quando que a menina vai conseguir entender? Tá, eu passei por esse processo. Quando ela, no exemplo do bambu, né? Tá, acho que eu tô começando a ficar mais estruturada agora. Como é que ela... Quais são sinais práticos? É por comportamentos? É por pensamentos? Pra ela entender que, talvez, claro, né? O processo vai ser até o final da vida. Mas nossa, tirei o bambu, tô mais estruturada, tô entendendo quem eu sou. Quais são os sinais, assim? Cara, primeiro que eu acho que o primeiro fruto é uma autopercepção. Você se sentir melhor. O segundo fruto as pessoas reconhecem. As pessoas falam, mas você está diferente. Alguma coisa aconteceu. Olha o que eu fiz uma listinha aqui de coisas para construir identidade ou autoconfiança. Primeira coisa é conhecer suas histórias e sua raiz, que a gente conversou aqui. Segunda coisa, nomeie quais são os seus valores. Isso é muito interessante. Muito. O que é importante para mim? Por exemplo, para mim, ler é importante, ser honesto é importante, a verdade é importante e tal. Esses são os meus valores. Coloco lá 20, 30 valores. Aí você vai lá e fala quais são inegociáveis. Por exemplo, esporte para mim é um valor. Mas, cara, se colocar eu ir fazer esporte ou eu levar minha esposa no hospital, caraca, o meu valor de companheirismo e de família vai mais forte que o de esporte. O esporte não é inegociável, mas é um valor para mim. Então quando você faz isso, você começa a botar no papel quem você é. Fala, entendi. Olha que legal. Esse é um negócio importante para mim.
Então, esse exercício não é fácil, não, Antônio. Lógico que não. Isso aí é bem complexo, na verdade. Isso é um exercício que a gente deve fazer em família. Você estava na mentoria que falou sobre valores? Fala, tava assim. É um negócio legal de você fazer com a sua esposa. Eu fiz com a Paula. Falou, quais são os valores da sua casa? Quais são os valores da minha casa? Então, se você... Aquele exercício que a gente estava fazendo a respeito de listar valores. Agora, tem um outro ponto que eu acho que é bom para construir identidade e autoconfiança. Invista em virtudes que são internalidades e não em conquistas ou externalidades. Então, por exemplo, mais vale você investir na sua educação do que você investir, de repente, em comprar coisas ou montar um Instagram. Isso é externalidade. Agora, educação é internalidade. Quanto mais... Eu falo isso, cara, de cátedra, de experiência própria. Quanto mais eu leio, assim, às vezes clássicos, tal, mais eu sinto que a minha identidade está ficando mais forte. Eu sei que tem uma explicação simples, mas eu não sei explicar. Parece que você vai ficando mais inteligente, mais capaz, mais seguro, mais tranquilo ao mesmo tempo. Mais consciente. Com certeza mais consciente, você tem mais vocabulário para conversar. Não, eu acho que é até mais consciente de que não sabe, e aí você fica mais calmo, menos prepotente. Menos arrogante, porque um dos efeitos é você entender que você não sabe mesmo, você sabe o que você não sabe. Então, uma das coisas que eu acho que ajuda muito é você investir em você. Sabe? Menos em mostrar coisas e mais em você construir internamente. E eu recomendo para todo mundo, leia clássicos, Shakespeare, leia... O Doug falou que vai me dar o Don Quixote, estava querendo muito Don Quixote para ler, eu já li, mas não lembro mais. Velho e o Mar, tantos livros legais, curtos. Eu fiz até uma lista, naquela mentoria que a gente estava falando sobre valores, eu fiz uma lista de livros. No livro. Será que você não consegue pôr a lista nesse vídeo? Acho que consigo, mas foi um capítulo do livro. Porque no livro eu estava me ensinando como você crescer intelectualmente, se fortalecer intelectualmente. Daí eu coloquei uma lista de pequenos clássicos. Por exemplo, Shakespeare. Geralmente eles são curtos. O Velho e o Mar do Hemingway é curto, mas são muito pesados os livros, entendeu? Traz pra gente muito conteúdo. Te faz crescer. Não precisa começar lendo Os Miseráveis, que negócio enorme. Pode ser coisa pequena, mas você começa a gerar até em você mesmo uma segurança, uma satisfação, sabe? Eu acho que é muito bonito, assim, não que o que a gente está trazendo aqui seja para que a menina veja isso como um objetivo para ter um relacionamento, mas olhando assim, é bonito quando uma menina tem vontade de aprender. Como um ser humano, na verdade, tem a disposição de aprender. Então, talvez aqui, não trazer para você, menina, mulher que está estudando, que você tem que ser a referência intelectual da sua casa. Até porque aqui no Patriarcast o que a gente tem é que a responsabilidade do homem ter isso. Mas de ter uma intelectualidade trabalhada, até fui pesquisar aqui, por que você ter mais intelectualidade, buscar estudar, te traz até mais segurança, são 3 pontos que até fazem sentido, não sei se vocês concordam. Conhecimento elimina incertezas, capacidade de argumentar e se posicionar e entender mais sobre os assuntos da vida, e, na verdade, ele até coloca como uma consequência mesmo o autoconhecimento e a construção da identidade. Deixa eu corrigir um negócio. Eu não acho que o homem tem a obrigação de ser intelectualmente superior à esposa. Eu acho que o homem tem que ser capaz intelectualmente, mas às vezes você tem mulheres que têm o dom, cara. Sim, E verdade. tudo bem, entendeu? Eu ia falar um negócio, esqueci. Essa frase fica meio complicada, né? Parece que... Sim. Vamos... Não, tudo bem. Outra coisa que eu anotei aqui. Cerque-se de boas referências. Isso é uma coisa importante que às vezes é difícil. Mas, meninas, você está lá, construiu seus valores, entendeu a sua história, você está lendo mais. Mas daí você tem um bando de amigo que é tudo cabeça de bagre. É difícil, porque essa influência externa vai sempre te carregando, sabe? Ou mexendo na sua visão de mundo, ou mexendo nos seus valores, disputando aquele negócio o tempo todo, sabe? Caraca, eu sei que não é uma coisa... Eu já falei pra vocês que eu não creio em amizades utilitárias, sabe? Só vai ser meu amigo se for útil. Mas, cara, ficar tendo um monte de amigo imbecil que fica te levando pro mau caminho não é inteligente.
Então, um conselho que eu dou é verifica, assim, faz uma curadoria das suas amizades e vê se elas estão te levando para um lugar bom. Se você está sendo influência ou se você está sendo influenciado, sabe? Porque, cara, se você quer ir para um lugar melhor, não adianta você manter as mesmas coisas. Faz sentido, meu? Faz, Eu não com me sinto certeza. bem falando isso, mas é verdade, cara. Com certeza. E que nós não seja. Mude a sua mentalidade. Outro Pô, dia, você acha que é fácil? cara, quer saber? Tava conversando com uma moça que começou a trabalhar no lugar. Não tem nenhuma experiência. Foi o primeiro dia, voltou e falou: Meu, é ruim, não tinha nada para fazer, fiquei lá parado sem fazer nada e tal. Eu falei: Olha, você tem que olhar para as coisas, para as oportunidades e tirar o melhor delas. E não ficar esperando ser servido pelas oportunidades. Você tem que ir atrás, você tem que construir. Aí foi de novo, voltou falando: Foi legal, foi gostoso. Então, assim, você consegue. Entendeu ou não? Não. Ó, vamos fazer o seguinte. Imagina que você começa a trabalhar no escritório. Você está no primeiro ano da faculdade. Começa um estágio. Você começa um estágio. Primeiro dia de estágio. E o primeiro estágio da sua vida. Te deixam sentado lá. Chega em casa, seu pai pergunta como é que foi. Fala: Foi uma droga. Porque ninguém me ensinou nada, porque não sei o que lá. Então você está com a mentalidade de consumo. Você está indo para lá para consumir o que eles têm. Aí teu pai chega para você e fala assim: Ó, muda a sua mentalidade. Vai para lá e serve aquele lugar. Busca o que fazer. Dessa forma você vai aprender. De uma forma mais inteligente, você vai chegar no mesmo lugar da sua mentalidade consumista. Aí você vai no outro dia e se oferece, faz, né? Volta para casa e fala: Poxa, foi super legal hoje. Então, assim, uma mudança simples de Ela mentalidade pode acontecer hoje já, né? pode. Então, pensando, sei lá, numa menina, sei lá, pense em tem algum exemplo de mudança de mentalidade, Abraham? Você pode mudar a sua mentalidade no sentido, com relação a estudo. Ao invés de você olhar, pode ser até faculdade, ao invés de você olhar aquilo como uma forma de você adquirir um diploma, você pode olhar aquilo como uma forma de você fazer conexão, uma forma de você adquirir conhecimento. Os seus professores, ao invés de ser os caras chatos que você tem que aturar, podem ser excelentes conexões. Se você começar a servir, talvez portas se abram. É uma mudança de mentalidade. Você sai de uma mentalidade infantiloide, de achar que, eu quero. Quanto antes eu chegar na minha casa para assistir o Netflix, mais é melhor. Para uma mentalidade, não, meu. A oportunidade que eu estou nessa faculdade, eu vou estudar, daqui a pouco ela acaba, eu não vou ter oportunidade disso de novo. Então, é uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade muda o significado das coisas. São as mesmas coisas, mas a mentalidade mudada muda o que elas significam, a forma como você atua com elas. Essa mudança de mentalidade não necessariamente vai mudar as coisas, mas a forma como você encontra as coisas, você vê as coisas e você utiliza as coisas. Cara, falando assim, você começa a pirar em um monte de exemplo, cara. Não, total. Pra menina é a figura do homem, a imagem de um relacionamento, a imagem de trabalho, a imagem de força, tudo que a gente tá falando, né? Não, um monte de coisa. Olha o exemplo que eu lembrei. Eu lembro que eu levava minha filha para estudar num lugar que era longe. E aí eu demorava 1 hora para chegar no trabalho. Cara, era muito ruim aquela 1 hora. Mas daí eu comecei a preencher aquela 1 hora com coisas interessantes para ouvir. Quando ela passou a estudar num lugar mais perto, eu senti falta daquela hora. Por quê? Foi ressignificado. Eu mudei minha mentalidade. Ao invés de ficar reclamando que todo dia tinha aquilo, eu trouxe alguma coisa útil para fazer. Isso é mudança de mentalidade, entendeu? Sim. História de Ashley Rhodes. Ela nasceu nos Estados Unidos e ela passou os primeiros 9 anos da vida dela em 14 lares adotivos diferentes. Isso é muita coisa, né? A mãe dela era instável emocionalmente e a mãe dela era envolvida com drogas também. Pai, totalmente desconhecido e ausente, obviamente. Ela cresceu com raiva, insegurança, desconfiança. Cresceu com raiva, insegurança, desconfiança. Ela descrevia o pai dela como um fantasma. Olha que pesado isso, né? A ausência dele fazia mais barulho do que se ele estivesse presente. A simples, e aqui também todos esses fatos porque ela escreveu um livro depois. Vai, tá, o spoiler é que a história fica boa. A falta de um simples reconhecimento de existência a deixava confusa. E ela até dizia: será que eu sou digna de ser amada?
Se nem meu pai ficou, quem mais vai ficar? E é muito do que a gente foi trazendo aqui, né? A reviravolta é que aos 12 anos ela foi adotada por uma família cristã. O pai adotivo foi o primeiro homem a olhar nos olhos dela com firmeza e um dia disse para ela: Eu não sou o homem que te gerou, mas eu vou ser o homem que estará aqui todos os dias até o fim. A partir daí, a história dela, durante a história dela, ela começa a reconstruir essa identidade e ela entende alguns pontos, como paternidade não é só biologia, é presença, e ela podia sim, isso é muito forte, ser amada de forma incondicional. Ela começou a ver também Deus como um pai presente. A gente falou aqui da nossa fé cristã. Hoje ela é autora do livro Three Little Words, no qual compartilha como essas 3 palavras, que é eu te amo, mudaram a história dela. Então, deixa eu finalizar com a esperança aqui, né? Para todas as meninas que podem estar aqui, você pode ser uma menina que talvez nunca conheceu seu pai, ou talvez você conheceu e ele talvez não foi uma história tão boa assim. Ou mesmo você convive com seu pai, tem uma família. Eu até conversei com uma ouvinte aqui do Patercast que ela disse que o pai dela é muito presente, ela tem um ótimo relacionamento com o pai dela é ótimo, é excelente. Trata ela com uma. Ela até comentou que, nossa, sou muito bem tratada pelos meus pais, pelo meu pai. O meu pai não dá dinheiro para os meus irmãos, mas para mim, quando eu peço, ele dá. Ela comentou que meu pai é ótimo. Então você pode estar aqui, você pode estar nessa situação também, que você tem um pai que ele é muito bom. Agora o nosso objetivo aqui foi trazer essa reflexão, né, de identidade. Isso serve para todos, mas existe de fato um ataque contra a vida das meninas e das mulheres, porque tem um papel essencial, né? Muitas pessoas, né, eu lembro até um vídeo que alguns atores e atrizes no Oscar, quando eles vão receber o prêmio, eles falam, queria agradecer a minha mãe. Então, a gente está falando aqui para meninas que um dia vão ser mães. E qual que é o impacto de uma mãe, né? O impacto é muito grande, o impacto de uma mãe saudável, e não que, na verdade, o significado lá no hebraico é para a mulher e para a esposa é o mesmo, né? E esse sentido de família. Então, acho que o nosso ponto aqui de esperança para você é que você será sim uma boa mãe. Esse processo que a gente trouxe não é uma mudança de mentalidade que leva muito tempo, como o Abraham lembrou, mas é um ponto que ele é completamente factível e que tem esperança. A gente crê mesmo que a paternidade ela vai ser reconstruída com o tempo na sua vida, e queria deixar mesmo essa mensagem de esperança para você. Você vai ser uma boa mãe, você vai encontrar mesmo um bom namorado, um bom noivo, um bom marido, e você vai construir uma boa família em um dia. Queria deixar essa esperança para todas as meninas que estão escutando a gente. Posso contar um negócio só para se acabar? Um cara que estava num evento e aí tinha uma menina que era amiga da filha dele, que ela não teve pai, e aí ele deu um abraço na menina e falou: olha, sempre que você precisar de uma palavra, de um conselho, eu tô aqui. Ela começou a chorar e ele falou: olha, isso é o melhor que eu posso te oferecer. E a resposta dela foi: isso é tudo que eu quero. Então, para as meninas também, às vezes vale buscar um apoio de algum homem mais velho, de confiança, que possa aconselhar e que possa trazer uma palavra, às vezes, de correção, ou de exortação, ou de conforto. Sim. Né? Beleza. Então tá bom. Estamos finalizando aqui. Obrigado por vocês que ficaram até agora ouvindo. Manda para alguém esses vídeos. Compartilha com alguém para quem faça sentido. Manda mensagem pra gente. A gente sempre gosta de receber. Muito. Beleza? Bom, Tchau, tchau. até mais.